novo nascimento em termos da onipresença de Deus, revelando-se em nós na natureza divina que está em nós. Será possível perceber a presença de Deus sem cair no misticismo? O que é misticismo? São coisas, às vezes aparições, ou pensamentos errados, que pessoas apresentam como sendo revelação de Deus. Não são. Nós já vimos a importância de nascer em Espírito. Foi quando eu tratei da onipotência de Deus. Se você não nascer no Espírito, você não tem a natureza de Deus em você. E temos visto também a importância de ouvir em Espírito. Mas agora abordamos o ver em Espírito. Será que você tem o olho para ver Deus? Sem misticismo? Foi uma luz que veio descendo e veio chegando. E eu desmaiei. Isso não é ver em Espírito, não, viu? Observe coisas lindas. Você não conhece isso, né? Já observamos que aquilo que se vê tem uma grande influência na formação cultural dos povos. Observe. Mas a formação espiritual não é diferente. No reino eterno, nossa formação espiritual é também influenciada por aquilo que vemos. Para muitas pessoas, a dificuldade é como se vê espiritualmente imagética. Para se ver algo, é essencial que haja o quê? Veremos a importância disso na formação espiritual, no desenvolvimento da vida em Deus dentro de você. Vamos observar a visão do mundo natural, aquilo que você vê com esse olho normal, natural. Havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou as coisas nas trevas. Mas como Satanás e também Adão descobriram, fora de Deus, só há trevas e ignorância. É a presença de Deus que dá visão. João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. E Isaías diz, as trevas cobrem a terra e a escuridão aos povos. Quando eu, que não faço porque eu não tenho paciência, ligar a televisão e ver essa multidão de programas evangélicos e a besteira que esse povo fala, eu vejo como é que as trevas cobrem também as igrejas e os corações daqueles que se dizem que são líderes do povo de Deus. No objetivo de manter o homem longe de Deus e de sua influência, Satanás explora com muita habilidade tudo o que o homem vê ao seu redor. Tudo o que passa ao redor de você, todo dia, tem um objetivo: manter você longe da influência de Deus.
Claro que estamos tratando agora do homem, do olho natural, esse que você tem aí. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Fica olhando e olhando, e quanto mais olha, quanto mais quer. O engano da tradição religiosa. Observe a sequência. Não é só através da mídia, televisão, filmes, etc., etc., que Satanás mantém a presença dele no mundo. Satanás sabe explorar outros interesses que nada tem a ver com a presença de Deus na vida. Tais coisas como a religiosidade e o misticismo. Observe. Baal. Horóscopo. E o zodíaco tem um efeito, tem uma razão de ser. Manter você longe de Deus. Buda, religiões de toda natureza, tem um objetivo só: manter você longe da influência de Deus. Religiosidade e misticismo. E claro que eu podia um monte de coisas mais. Deus estabeleceu algo bem mais real que o misticismo para garantir a sua presença na vida do habitante do reino eterno. Graças a Deus. Mas, mesmo para nós, se não cuidar, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Temos de entender que no reino eterno, na vida espiritual, na vida em Deus de todo dia, não se vê Deus com isto. Veja por quê. Não vem o reino de Deus, a presença de Deus real em sua vida, com visível aparência. Porque os atos repetitivos da tradição religiosa não estabelecem a presença de Deus na vida da pessoa. Preste bem atenção. Toda vez que você, ou eu já, graças a Deus, eu não faço isso mais. Mas toda vez que você faz algo, repetindo uma outra coisa, porque achou bacana, não está valendo nada para a presença de Deus. São coisas assim, às vezes, que você vem fazendo sem pensar. Ou seja, lembra aquelas vezes quando o pastor diz: agora vamos segurar as mãos para a energia fluir? Que conversa!
O Espírito Santo não é energia, ele é pessoa. Graças a Deus vocês não fazem isso comigo. Mas quando eu tinha as igrejas, tinha aquele irmãzinho, o irmão, e disse, Deus te dá um abraço para a sua unção sair sobre mim. E disse, tá lá, que isso? Isso não tem valor nenhum. São atos repetitivos da emoção humana. Não tem nada na vida em Deus. Então observa o que eu disse. Por quê? Os atos repetitivos da tradição religiosa, da cultura evangélica, não estabelecem a presença de Deus na vida da pessoa. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar fazendo essas coisas, porque eles têm fome. As coisas não satisfizeram o desejo e a fome dos seus corações. Então continuam fazendo. Porque os homens, tendo conhecimento de Deus, se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, obscurecendo-lhes o coração insensato e se dando por sábios, tornaram-se loucos. Ai, irmão, esse é só para o ímpio. Não. É para qualquer pessoa religiosa que faz repetições, atos e procedimentos repetitivos. Isto é onde ele está. E justamente por isso, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Veja estes exemplos e não se assustem. Mas se você não concordar, tanto faz. Problema, eu estou dizendo o que eu entendo em Deus. Não estou jogando a pedra em ninguém. Mas eles fazem isso com uma repetição religiosa muito fiel. Só que naquele muro não tem Deus. Ele não está lá. E eles fazem muitas vezes, e vão repetindo a mesma coisa para ver se sentem a presença de Deus, mas ficam vazios do mesmo modo. Jesus, ensinando a mulher nesse respeito, disse, mulher de Samaria, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte aí, nem em Jerusalém adorareis o Pai, pois a hora já chegou, graças a Deus. Eu não tenho que gastar dinheiro que não tenho para ir para Jerusalém. Pessoas me perguntam, você não gostaria de visitar a Terra Santa? Eu não. Eu vivo na Terra Santa, dentro de mim aqui. Ah, mas vai ser outro jeito se você ver onde Jesus pisou. Ué, onde Jesus pisou? Eu não estou interessado na terra, eu estou interessado em Deus, poxa. E a hora já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E não tem outro jeito de adorar a Deus, é só em espírito e verdade. Você tem que ser verdadeiro. Deus trata com você como você é dentro do seu coração, de verdade. Não como você aparece. Parece uns homens a mil maravilhas. Mas Deus vê como você é de fato. Olá. 4 pastores de São Paulo ligaram para mim um dia e disseram assim, irmão Bernardo, nós queremos ir lá visitar o senhor e conversar com o senhor. Disse, não vem não. Eu disse, por que não? Eu disse, olha, tem uns coitadinhos de Islã que juntam dinheiro a vida toda só para ir para Meca. Quando chega lá, tem que andar 7 vezes ao redor daquela pedra, mas é só uma pedra. E se você chegar aqui em Belo Horizonte e sentar com Bernardo, diz, foi só Bernardo. Bernardo não resolve nada.
Só Deus que resolve para você. Andar ao redor da pedra, ou mesmo visitar Bernardo, não muda você em nada. Pode assustar você um pouquinho, sim. E essa aí. Coitados dos indianos, eles vão para o rio Ganges, que é esse rio sujo que está aí, e se banham com tanta fidelidade e passam água em cima para lavar os seus corações, lavar os seus pecados, mas o ano que vem tem que voltar lá de novo, porque ficou do mesmo jeito. Atos repetitivos não garantem, não estabelecem, não trazem a presença de Deus em sua vida. A tradição religiosa, qualquer que seja, manifesta-se em atos repetitivos. Tem pessoas que dizem assim para mim: irmão, eu vou pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse. Que cansaço, puxa. Lendo todos aqueles, e João foi filho de não sei, e Maria foi filho de e não sei o que mais. Vale o quê? Não é assim que se lê a Bíblia. Deixa que o Espírito Santo comece a abrir. Se você quer ler, eu sempre aconselho novo convertido. Começa com o Evangelho de João e lê devagar. Lê para você ouvir o que está lendo. Sabe por que João? Porque o Evangelho de João é Jesus ensinando o Evangelho. Jesus ensinando. E você não vai rapidamente passar, não. Você vai começar a ler e o Espírito Santo, eu não entendi. É assim? É assim que se medita na palavra. Mas mesmo no meio do cristianismo, é muito tradição religiosa, atos repetitivos, que em si não parece nada errado, mas não estabelecem a presença de Deus. Atos repetitivos não produzem a presença de Deus na vida. Quantas pessoas? Eu estudei latim durante 4 anos para ver um escrito em latim que está no Vaticano, para descobrir a verdade, e não descobri nada. Eu só descobri a verdade quando eu comecei a orar em línguas e deixei o Espírito Santo me ensinar. Vós invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A pessoa... Eu já respondi isso. Irmão Bernardo, o que o senhor tem de César o que o senhor tem que é de César? Nada. Agora verifica o próximo, que é misticismo total do Apocalipse. Por que cavalo é vermelho no livro de Apocalipse? Quer saber? Eu não sei. Eu não tenho um pingo de interesse em cavalo preto, ou vermelho, ou amarelo, ou verde. É lamentável que vocês estudem Apocalipse sem deixar o Espírito Santo ensinar vocês. Mas eu sei por que o novo convertido vai para Apocalipse. Porque ele é tão acostumado em horóscopos e tarô e mais umas coisas que ele pensa que agora sou cristão. Eu vou para saber o futuro em Apocalipse. Negativo. Irmão Bernardo, Sim, o senhor podia esclarecer mais uma vez sobre orarmos por pessoas e curá-las ou não? Porque uma vez mesmo o senhor deu uma explicação assim, de uma pessoa que pediu
que estava com o irmão enfermo e tu respondeu assim, que a pessoa tinha que ter um comportamento em Deus para que esse irmão, vendo o comportamento dela de fé, crescesse e fosse curado, não foi isso? Eu quero que o senhor me explique o seguinte, por exemplo, eu vou orar por alguém, tá? Sim. Orei e essa pessoa não foi curada. Sim. Por quê? Porque não tem fé. Quem, eu ou ela? Ela. Ela. Uhum. Então a minha pergunta é exatamente essa, tá? Quando eu imponho as mãos sobre todas as pessoas, tá? Obrigatoriamente está sendo filtrada pela fé dessa pessoa a cura. Bom, deixa eu explicar aqui. Imposição de mãos sobre uma pessoa não é você que vai no hospital e dizer, deixa eu entrar lá, plá, 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 e vão sair. Não é assim. Primeiro, você pode impor as mãos sobre as pessoas, sim, mas a sua obediência só. Essa sua parte é obediência. Certo? Sim, se o Espírito Santo me induziu a fazer isso, quer dizer... Sim, claro. Induzir não, vamos dizer que ele incentiva você, sim. né? Né? Porque ele não dá um empurrão, vai lá nisso aí, não. Entendeu, né? Claro que eu não estou brincando com a senhora, se der disso. Entendeu? Agora, se a pessoa é curada ou não, por que tantos irmãos são enfermos? Por quê? Eles são errados? Você pode criticar a pessoa que é filho de Deus, que tem enfermidade, absolutamente, não entra nisso não. Cada um entra na provisão de Deus como ele quer. Hoje, eu posso entrar na provisão de Deus e ser curado de um problema muito grande. E amanhã minha fé é tão fraca que tenho uma dor de dente. Oi, Madora, vem aqui logo que eu não estou aguentando. Não é errado isso, nenhum nem outro. Precisa entender que Deus está tratando conosco em todo momento. Não vai criticando os outros por nada e nem a você mesmo não vai se criticando. Vive no Espírito. A provisão de Deus está feita. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, Ele quis levar para Canaã em 3 dias. Andar naquele deserto, em 3 dias eles estariam lá. Eles ficaram 40 anos e morreram no deserto. Mas Canaã ficou. Deus não retirou Canaã. E porque você está enfermo, Deus não retirou a provisão do Evangelho para você viver perfeitamente são. Mas na medida que você vai fortalecendo o seu espírito, você vai tomando mais a provisão. Você vai comer mais o bolo que Ele preparou para você. Tá bom? Amém. Então, agora quando a pessoa que está orando tem o dom de cura, aí independe de fé, é isso que eu entendi? Sim, é essa parte ali que existe um dom específico de cura. Certo? Certo. Ela opera plenamente para as pessoas que não têm fé. Para você não precisa disso, porque você tem fé. Sim, então é só aquele que possui o dom que pode fazer isso. Não, não é que ele não só pode fazer isso. Deus em algum momento... Entenda uma coisa, também essa é uma outra coisa que eu preciso ensinar por uma semana talvez. A igreja tem um entendimento da operação do Espírito Santo que é totalmente fora. Por exemplo, vocês dizem para mim, Deus estabeleceu na igreja profetas, apóstolos, pastores, evangelistas. Eu sou pastor. Ou principalmente, eu sou apóstolo. Eu sou bem mais elevado. Conversa. Isso é no entendimento dos homens. Você pode operar em qualquer dom de Deus, em qualquer capacidade, segundo a necessidade na sua frente, pela operação e manifestação do Espírito Santo. Não porque você é evangelista, ou pastor, ou apóstolo, ou profeta, nada disso. Então quando a gente se move muitas vezes nessa situação, é puro emocionalismo. Quando a gente não está
inquietado, incomodado pelo Espírito Santo de fazer aquilo. Eu não vou julgar os outros o que é puro ou não puro, filha, mas eu vou te dizer, vamos entrar no que Deus mostra a nós pelo Espírito, tá bom? Amém. Tá bem? Obrigada. Pai, agradecemos a Ti o Teu amor e graça sobre nós. Temos ficado mais tempo do que é normal, mas o Senhor nos abençoe e agradece. Nós agradecemos a Tua paciência, Pai, com a nossa ignorância toda. Mas sabemos que Tu estás procurando transmitir todo o Teu entendimento para nós, através do Espírito e a Palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pai, agradecemos a Ti o privilégio de demonstrarmos o amor a todos os homens. Nós sabemos, Pai, que Tu nos fizeste para receber o Teu amor e passá-lo para os demais. Assim que cada pessoa aqui se realize cada dia mais, amando aqueles que Tu amas. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos deixar os irmãos entrar e vamos apagar a luz. Obrigado. Eu tenho procurado, com a maior simplicidade que eu sei, mostrar a vocês que o Deus que habita em você é o Deus que vai dando você vida, que esta vida não admite restrições. Você lembra que no início, quando falamos da onipotência, eu disse que o poder de Deus que opera em você transforma ossos em gente. Transforma o ímpio em santo. Transforma o separado de Deus em filho de Deus. E isto é um processo contínuo. Todos os momentos da tua vida, Deus está procurando desenvolver em você a vida dele. E esta vida não admite restrições. Mesmo que você seja falha, mesmo que você não tenha muito entendimento, Deus continua operando com paciência, amor e muita compaixão para preparar você para o céu. Depois, eu tenho procurado mostrar que para você realmente viver a grandeza da vida que é Deus em você, a natureza divina, é necessário que você dê condições a Deus para Ele passar o pensamento dele para você. Isto é a operação da onisciência de Deus, todo o entendimento de Deus de tudo, mesmo da tua situação. Quando Deus opera a onisciência dele em você, Ele está vendo aquele momento da sua vida e procurando que você venha entender o pensamento dele em termos daquela circunstância ou situação. E quando você fortalece o seu espírito através da oração em línguas, você torna-se um receptor da maneira que Deus pensa. E lembra que ele disse: eu sei o meu pensamento para você, que não é de mal, é só de bem. Ontem eu iniciei a parte do estudo da onipresença de Deus, que Deus estabelece a sua presença através de sua palavra. E então eu vou continuar isso agora.
A onipresença de Deus que está dentro de você, revelando Deus, Pai, Criador, em nós. O que cria e garante a onipresença de Deus na vida. Eu quero ver se eu posso te mostrar como é que Deus quer estabelecer a presença dele em sua vida em todos os momentos. Já vimos que Deus criou o homem no eterno. O homem foi feito para viver eternamente. E Deus estabeleceu a sua presença com Adão através da palavra. Qual foi a palavra? Deus disse para Adão, Adão, a provisão está ali para você. Só que não toque naquela árvore. Porque se você desobedecer a minha palavra, o desastre cai. Você morrerá para comigo. E Satanás desmentiu isso. Ninguém pode desmentir Deus. E você sabe a consequência. Sem você ter a palavra criadora atuando em sua vida, o homem não tem condição alguma de defender-se do diabo. Deixa eu explicar, se for possível, o que eu entendo dentro da minha vida da palavra criadora. Hebreus começa assim. Diz que Jesus foi a exata expressão de Deus e que Jesus criou tudo que está aqui no universo, Jesus criou por sua palavra. Este mesmo Jesus veio aqui ao mundo para destruir as obras de Satanás, para que você e eu pudéssemos viver no benefício da palavra de Deus que cria nossa condição em Deus. A Bíblia é apenas o registro de todo o coração de Deus. Mas quando eu falo a palavra criadora, eu estou falando daquela palavra que o Espírito Santo faz você lembrar em qualquer circunstância. E quando o Espírito faz você lembrar da palavra de Deus, naquele instante que você recebe aquela palavra, a sua condição mudou. Totalmente a partir daquele instante. E mesmo que você não sinta nada, a condição está aí, e aos olhos de Deus, aquela palavra é a tua condição. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu estava quase morto com câncer na cama, e você podia pegar o lençol e passar em mim e não saber que tinha quase ninguém na cama, foi naquele momento, quando a minha carne estava cheirando mal e impregnava todo o quarto e as cortinas e tudo, quando repentinamente a graça de Deus entrou no meu espírito, no meu coração e disse: essa não é a tua condição. Disse: é mesmo. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar trabalhando para o Senhor. Eu disse: oh, obrigado, Deus. Imediatamente que eu recebi esta palavra,
A primeira coisa que aconteceu, aquele cheiro de carne podre desapareceu. Não teve mais. Eu falei, Satanás, você pode sumir daqui que eu não tenho nada com você. Só que eu estava muito ruim. E sendo que eu tinha consciência a partir daquele instante que aquela cama não era o lugar. Deus não me trouxe para ao Brasil para isso, não. Logo que eu entendi isto, eu falei com o pessoal do escritório, olha, estou muito ruim. Mas faz o seguinte, traga o gravador de fitas e traz umas cartas e eu vou responder as cartas e depois você leva e a datilógrafa bate as cartas. Então eles trouxeram umas cartas para mim e o gravador. Eu deitado daquele jeito. Eu me ajeitei um pouquinho e abri a primeira carta. Foi uma irmã que eu não conheço até hoje. Eu disse, irmão Bernardo, eu quero que o senhor explique para mim Isaías 53:4. Jesus certamente levou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. E o diabo disse para mim, você não pode responder isso, você não sabe. Então eu pus a carta por baixo. E eu peguei o segundo, e foi a mesma coisa. Eu disse, isso é uma brincadeira, não é assim que eu vou não. Eu falei, eu sei responder sim. Eu desliguei o gravador e falei com o pessoal, olha, vocês ponham uns almofados na minha cadeira lá no escritório, e 2 de vocês me carreguem e põem lá. Eu vou fazer o que eu vim aqui fazer, trabalhar para Deus. Mas eu estava um esqueleto, não precisava 2 homens, qualquer homem podia me pegar e levar lá. Mas eu, na minha imaginação, imaginava que eu estava fortão. E fizeram assim. E observa como é que ficou. Eu sentei na minha cadeira com todas as almofadas, que estava doendo bastante. E eu era tão fraco que eu fui fazendo assim. Aí eu falei, leva-me para a cama de novo. Quando eles me levam para a cama de novo, o diabo disse, está vendo? Aquela palavra não funciona. Eu disse, funciona assim, deixa um pouco. Eu comecei a sentir assim um pouco mais. Foi assim. Em 10 dias eu podia correr ao redor do quarteirão. Porque fé, como eu vou mostrar a você mais tarde um pouquinho, fé é comportar-se conforme a palavra. A palavra de Deus recebida no coração cria a condição daquela palavra em você. Isso quer dizer, sem a palavra criadora atuando em sua vida, o homem não tem condição alguma de defender-se do diabo. Deus se faz onipresente, sempre presente, em qualquer momento ou situação, Ele se faz sempre presente conosco através da sua palavra, não através de uma coisa mística, através da palavra de Deus. Onipresença de Deus. Somente a palavra de Deus cria a condição de termos comunhão eterna com o Altíssimo. O que é comunhão? Para mim, comunhão é eu viver na condição igual a Deus. Mas é somente pela palavra que você vai viver como Deus quis. Quando Deus salvou você, não, deixa eu mostrar uma coisa. E, gente, eu vejo hoje que vai longe. Espera aí. Antes que Deus fez o homem, eu já falei isso antes, Ele fez o quê? Ele criou a terra para o homem, tá bom? Pôs o homem dentro da provisão dele. Antes de Deus tirar os hebreus do Egito,
Ele preparou Canaã, que mana leite e mel para eles. Antes de Deus salvar você, o que Ele fez? Ele preparou o mundo do Evangelho para você em Jesus Cristo. E disse, este é o mundo em que eu quero você viver. Por isso que você deveria estar sempre no Novo Testamento. O Velho Testamento só aponta para o Novo, o Evangelho. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mudou totalmente o relacionamento de Deus com os homens. Foi uma marca histórica que nunca mais um homem, eu não sei onde, num lugar desses aí, foi na Bahia, recentemente. Eu estava falando disso e um irmão novo convertido disse, irmão, eu quero saber uma coisa. Por que nós dizemos que estamos no ano 2003? Eu disse, irmão, nós contamos os nossos dias a partir da vinda de Jesus. Então, historicamente, nós temos o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou todo o esquema da história quando Ele veio para morrer, para dar você vida eterna de graça. Então, por isso, nós estamos no ano 2003 da graça de Deus. Vamos lá. Quando aqui você tem um homem e separado de Deus, triuno. Quando Israel rebelou-se contra Deus, o Senhor deu-lhes o tabernáculo. Mas para quê? Para mostrar que Ele não os abandonara, mas só para isto. Olha lá o tabernáculo. Deus deu-lhes o tabernáculo, aquela construção, essa construção aqui, ó, esse aqui. Mas o tabernáculo não resolveu o problema da rebeldia de Israel. Todo ano o sumo sacerdote entrou nessa parte aqui, ó, que estou mostrando a vocês. Ele entrou nessa parte aí para pedir perdão de Deus por todo Israel. E se ele não morresse lá dentro, ele ia sair e... que quando ele entrava ali, ó, toda a congregação de Israel ficava em pé assim. Esperando. Porque na beirada das vestes dele tinham sinos. Enquanto ele estava lá, tudo bem. Porque os sinos tocavam. Mas se ele morrer, pronto, e eles não seriam perdoados. Então eles ficaram na expectativa. Será que ele vem? Será que Deus vai nos perdoar? Mas isso não mudou nada do coração deles. Eles continuavam ano após ano fazendo a mesmíssima coisa durante os 40 anos em que estavam perecendo no deserto. Todo ano o sumo sacerdote entrou para pedir perdão, mas eles ficaram no mesmo estado. Só Jesus que muda o coração. Mas você sabe por quê? O tabernáculo não resolveu o problema da rebeldia de Israel. Porque o tabernáculo era apenas um símbolo de uma promessa. Será que você sabe qual era a promessa? Observe aqui. Deus disse a Moisés, Moisés, mesmo que esse povo é todo rebelde desse jeito, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que ele queria dizer? Eu te darei descanso. Vocês morreram no deserto? Não. Esta promessa
feito a Moisés, apontava a vinda de Jesus, que é o descanso do povo rebelde. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, pela corrupção do homem. O que for impossível, Deus fez, enviando o seu próprio Filho. Eu quero que vocês se conscientizem de que nada que o homem faz garante a onipresença de Deus. Você pode fazer o santuário mais lindo possível, mas isso não traz a presença de Deus. A única coisa que garante a presença de Deus em sua vida é você ouvir o que Deus diz e obedecer. O tabernáculo não resolveu nada. Quando, porém, veio Cristo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, Ele, Jesus, o tabernáculo perfeito, se ofereceu para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Você lembra que ontem eu falei que os atos religiosos repetitivos são obras mortas, não estabelecem nunca a presença de Deus. Os coitados daqueles judeus que ficam na lamentação do muro em Jerusalém, os pensamentos estão voltados para Deus, mas Deus não está presente. E você pode fazer qualquer ato religioso, mesmo com sua atenção, sua mente em Deus, mas falta a presença de Deus. A única coisa que traz presença de Deus em sua vida é a palavra que Deus te diz. Só isso. E foi só Jesus oferecendo a si mesmo que conseguiu purificar a nossa consciência de sistemas religiosos e filosóficos, obras mortas. E Ele nos livrou disso para servirmos a um Deus que é vivo. A presença de Deus não é questão de local ou estrutura. Há pessoas que marcam um local. Eu sempre vou nesse canto porque esse canto é sagrado. Não tem canto sagrado a não ser dentro de você. Se eu estiver voando em avião, ou nos grandes transatlânticos atravessando o oceano, ou seja, onde eu for, exatamente, eu estou no lugar consagrado que é dentro de mim. A presença de Deus não depende de você ter um santuário, uma coisa bonita. Depende disso aqui, ó. A presença de Deus é questão de aceitar a palavra que o Espírito Santo grava no seu coração. E toda vez, na simplicidade do seu coração, que você diz obrigado, Deus, aquela palavra começa a brotar e crescer para o dia perfeito. Foi assim que eu saí do câncer em 10 dias. Levou 10 dias da minha pequena fé para, se eu tivesse maior fé, eu teria saído em 24 horas. Ou talvez em uma só. Ou em 1 minuto só.
Mas levou a perseverança na palavra durante 10 dias. Mas a palavra produziu o que ele disse que ia produzir, a minha libertação. A palavra sempre produz o que ele diz que é, sempre. Persevera nela, continua nela, não larga. Deus disse e o que Deus disse é. Se Jesus disse, é assim. Não é, irmão Fausto? O doutor Fausto estava ali, vindo do Rio de Janeiro, numa ocasião quando Deus estava me mostrando escrever aquele livro. Se Jesus disse, é assim. E ele escutou. Ele foi embora para Rio e teve um problema cardíaco. Mas eles afirmaram que Jesus disse que você está liberto. Ele está aí sentado perfeito. A obediência ao que Deus diz cria a condição para comunhão com Ele. Quando fala a palavra comunhão, não pense em missa ou santa ceia. Comunhão é vida igual, juntos. Comunhão com Deus, você pode viver a vida de Deus aqui na terra, em todos os seus afazeres. Eu vou rápido, tá? Eu vou soltar isso aqui. Nós estamos falando de ver espiritualmente, ver em seu espírito. Nós observamos já que para receber os benefícios da onisciência de Deus, o habitante do reino eterno tem que ter um ouvido interior. Nós já passamos isso anteontem. Para você saber os pensamentos de Deus. Como Deus pensa sobre a sua situação, sobre a sua vida. Você precisa ter um ouvido dentro de você. Mas, para receber os benefícios da onipresença, a presença contínua e constante de Deus em sua vida, o habitante do reino eterno tem de ter um olho interior. E eu quero mostrar o efeito, o que produz o olho interior. Mas você certamente pergunta, mas irmão, como que se tenha um olho espiritual? E como é que eu posso ver Deus? Deus fez o homem, Adão, para a vida eterna. E deu-lhe a condição de viver com Ele, com Deus, em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, na mesma condição de Deus. Deus deu-lhe um ouvido interior e deu-lhe um olho interior. Observe o versículo que diz. Provérbios 22, eu gosto muito. Eu tenho um livro lá sobre isto. Chama-se A Grande Mudança. O ouvido que ouve, não é essa. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez assim um como o outro. Deus faz questão que você ouve conforme Ele pensa. Deus faz questão que você vê como Ele vê. E por isso, quando você nasceu de novo, você recebeu a condição de ouvir Deus aqui dentro e de ver Deus aqui dentro. Mas será que você sabe usar o olho que Deus lhe deu? E Ele deu isso para você
viver todos os momentos da tua vida, em toda situação e circunstância, viver na presença de Deus. A onipresença de Deus. Deus está presente no seu trabalho, irmão Fernando. Quando aquele ajudante bêbado está te dando muito dor de cabeça, Deus está com Fernando para a salvação daquele homem. Deus está com você sempre. Agora eu vou apertar um pouco. Você sabe a diferença entre estudar a Bíblia e ver e ouvir Deus no coração? Tem um irmão muito precioso aqui, que estava naquele seminário teológico em Campinas. Quando eu botei à mesa a palavra de Deus e disse: você não estuda isso. Eles eram estudantes da Bíblia. Eu não sou estudioso da Bíblia. Eu não estudo a Bíblia. Eu deixo Deus revelar o coração dele para mim, da Bíblia, para meu coração. Mas você sabe a diferença? Pessoas fazem assim: oh Deus, eu quero saber a tua vontade para a minha vida. Meu pai fez isso uma vez para mostrar às pessoas e disse assim: pai, eu quero saber como eu devo proceder. Quando eles abriram era: e Judas foi e se enforcou. Não é assim que você ouve e vê Deus, posso lhe garantir. Mas deixa eu ver se eu posso mostrar a vocês a diferença. Observe a diferença entre os modos de ver. Ver intelectualmente ou ver espiritualmente. Eu quero que todos venham ver espiritualmente, porque é fantástico. Vocês têm visto Jesus deitado no abismo? Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, o único caminho para Deus. Ele que se sacrificou e tornou-se a ponte de onde nós estamos para Deus. E aquele que tem o olho e o ouvido espirituais, ele vê a obra redentora de Jesus desta forma, completinho, tudo feito. Ele vê tudo feito. Você vê tudo feito? Se você vê tudo feito, você não está numa igreja de falsa doutrina. Que eles não te toleram. Mas aquele que não tem olho e ouvido espirituais, vê a obra de Jesus incompleta e esquenta a cabeça com chuchu. Porque ao invés de ele louvar e agradecer a Jesus, que Jesus fez tudo por nós, ele acha que, ele imagina que Jesus deixou algo para nós cumprirmos. Ele não tem fé. Continua olhando. Esse homem, apagadinho, que não tem olho e ouvido espirituais, ele preocupa com o que vai fazer para chegar a Deus. Talvez ele vai a Jerusalém, ou vai se batizar no Rio Jordão. Tenho que contar para vocês, só para os que não conhecem, os outros já ouviram falar disso. Quando eu era jovem, tocando piano,
Um dia eu fui chamado para tocar numa grande mansão para o pessoal da aristocracia. Uma dama, uma senhora alta, queria que eu tocasse para ela enquanto ela tomava chá, de tarde. Então eu fui, e chegou o mordomo e me levou naquelas escadarias. Quando eu entrei lá, ele abriu uma pequena sala e me pôs lá dentro e fechou a porta e disse: prepara-se, a madame te chama quando está pronto. Eu não sabia o que fazer lá, tinha um monte de coisas, mas eu nunca vi um negócio desse, eu não sabia, eu fiquei lá esperando. Daqui a um pouco ele veio e: a madame te recebe, irmão. Então tá. Aí nós entramos nessa sala e eu acho que toquei um pouco para ela e depois ela falou: irmão Bernardo, vamos tomar chá? Sim. Então sentamos numa coisa e ela puxou uma pequena estante de mogno, muito bonito, um monte de gavetinhas. Puxou e disse: antes que eu tome chá, preciso te mostrar uma coisa. Ela puxou uma gavetinha e tinha uma meia de senhor daqueles brancas, sabe? Banheira branca uma vez. Bem comprida, tudo cheio de lama. Ela tirou com muita simpatia e disse: irmão, olha que bênção, esta é a lama do Jordão. Lama do Jordão, que santificação. Ela dobrou direitinho, pôs na gaveta e fechou. Tirou um outro, e tinha uma pedra branquinha, meio branquinha lá, e tirou com muito carinho e disse: irmão, isso é uma pedra da colina chamada Caveira, onde o mestre foi crucificado. Oh, meu pai, eu pensei: o que eu vou fazer aqui com isso? Fazem tudo para ver se conseguem completar o que Jesus deixou de fazer. Jesus não deixou de fazer nada para nós. Ele resolveu totalmente a nossa salvação. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim: Cristo Jesus morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Você não tem nada com isso. Ele faz tudo. Apocalipse, capítulo 21, verso 6, diz: tudo está feito. Então o homem que não tem olho e ouvido espirituais, ele se preocupa. E ele pensa que deve fazer algumas obras que são chamadas por Tiago de obras mortas. Em dezembro eu vou mostrar a vocês a diferença entre fé e obras mortas. E ele tenta completar, através de doutrinas falsas, a lacuna que ele imagina que existe. Não existe. Não tem nada que falta. Mas então ele imagina na cabeça e põe o que ele pensa para ver se preenche o lugar. Mas você vê, não dá. Claro que não dá. Primeiro, porque não há lacuna. Segundo, é porque nada que nós podemos fazer serve para chegar a Deus. Nada. É um engano total. Isso é o problema das pessoas que procuram fazer todas as coisas para ver se dá. Não dá. O que é então que o olho espiritual vê? Ele vê isso. Vemos Jesus coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte para todo homem. Hebreus 2:9. Aquele que tem o olho espiritual
Ele só agradece e louva a Jesus, porque Ele fez tudo. É assim que o olho espiritual vê. Ele só se enche de gratidão a Deus por Jesus morto e ressuscitado. E qual é o benefício prático disso? Tem sim. Convinha que Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, você não. Tem uma doutrina que diz que você tem que sofrer. Mas o versículo em Hebreus diz que Deus aperfeiçoou ou completou toda a obra redentora de Jesus, Ele levando sobre Ele os nossos sofrimentos. Isto é, ninguém menos que Deus sempre presente, conduzindo você para a glória. Tem pergunta? Claro que não. Deixa eu ver se eu posso mostrar a você como é que funciona esse olho espiritual. Ela tem uma condição extraordinária. Vamos lá. Observe como Deus definiu o caminho que é Jesus. Observe. Em Isaías. Ali. Um dos livros que eu mais prezo dos livros que eu escrevi chama-se Caminho Seguro. Ele é feito de uma forma diferente. Mas onde eu procuro mostrar a qualquer pessoa que não tem nada com o Evangelho, dizer ali, pertinho de você, naquela circunstância, daquele momento, qualquer lugar e qualquer circunstância, ali há caminho, que se chamará o caminho santo. E quem quer por ele caminhe, não errará, nunca. O que há de excepcional nisso? Que Deus estabeleceu um caminho que você não pode errar nela. E por quê? Ali, eu vou repetir, haverá caminho que se chamará o caminho santo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Mas por que não errará nesse caminho? Observe. Porque o caminho é Jesus, Deus onipresente. Seja qual for a situação em que você se achar, aquele caminho está ali na sua frente e Jesus te conduz ao Pai. Consideremos agora a extraordinária natureza do olho espiritual. Quero te mostrar que o olho que Deus te deu aqui dentro é bem diferente daqui. Por isso que eu não aceito misticismos. Que misticismo é alguma coisa relacionada com isso e a mente. Mas o que Deus faz é relacionado com o coração e o espírito. Põe essas estrelas só para você respirar fundo. E quando você vê as estrelas, você pode saber que Bernardo tem um choque por aí.
Como eu choquei muitos de vocês falando que é uma vergonha a pessoas em Deus, o Filho de Deus, ser enfermo. Claro que eu preciso repetir que quando eu falo isso, eu não estou falando contra você, ou não estou criticando você, absolutamente. Mas eu estou dizendo, e eu repito, que não faz jus ao que Jesus Cristo fez, porque Ele nos sarou de toda enfermidade. E a provisão está para você, e eu quero incentivar você sempre a entrar nisso. E daqui a um pouco eu vou mostrar isso melhor, a respeito dessa vergonha. No caso do olho natural, a mudança para você aproveitar aquilo que você vê, depende de você. Observe. No caso do olho natural, o aproveitamento daquilo que você vê fica por sua conta. Observe. Para se beneficiar daquilo que o olho natural está vendo ali, você tem que entrar em ação. Não tem? Então, o que você enxerga aqui para ter o benefício daquilo, é você que tem que fazer alguma coisa. Compara com essa outra figura. No caso do olho espiritual, a mudança fica por conta daquilo que você vê. O que quer dizer isso? O que você vê quando você abre o Evangelho? O que o Espírito Santo vivifica para você? Esta palavra se incumbe de mudar você. Você não tem que fazer nada. Olha, com o habitante do reino eterno, a verdade que se vê opera a mudança. Jesus disse: se ouvirdes e permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade. E o que a verdade faz? Você não se liberta, é a verdade que se liberta. Que liberta você. Na medida em que o coração recebe o que vê, a onipresença de Deus se manifesta em nós. Ou seja, na medida em que seu olho interior louve e agradece a Deus pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, todos os benefícios daquela morte e ressurreição se manifestam na sua vida. Por isso que eu disse, ficar enfermo é uma vergonha. Porque na medida, lembra do nenê que virou azul com o tempo? Se você pode ter qualquer enfermidade, mas na medida em que você medite, confessa e louve a Deus pela palavra de Isaías 53:4, ou Salmo 103:3, que diz: Deus sara todas as nossas enfermidades. Na medida em que você firma e persevera nisso e louve a Deus por isto, isso vai sendo a tua realidade. Foi isso que Deus falou. Tem pergunta? Irmão Bernardo, duas perguntas. Uma, eu acho que tem relação com a parte de ontem, mas como está tudo ligado... Não tem importância nenhuma. Ontem a gente viu algo sobre a onipresença de Deus na primeira parte, e eu me lembrei de diversas práticas repetitivas que eu vejo no meio dos cristãos que eu conheço. Sim. E que encorajam eles a permanecer em práticas que não têm ligação direta com Deus, mas que é como que uma obra religiosa, como fazer quebra de vínculo, que é um tipo de quebra de maldição. Sim, sim.
não vale procissão, nada. Não vale nada. Marcha para Cristo, essas não vale coisas nada. assim. Então, depois que tem uma marcha para Cristo, aí a televisão mostra alguns testemunhos de pessoas que ficaram curadas de enfermidades incuráveis e que há anos estavam assim, mas ficaram curadas na marcha para Cristo. Então aquilo começa a ter um efeito muito forte que mantém aqueles grupos cristãos naquela prática. Sim. O que eu entendo é que no momento da marcha para Cristo, aquela pessoa se abriu para o Evangelho. É lógico, isso aí. Mas está perfeito esse Eu não queria para responder só assim, é lógico. Podia falar mais sobre isso. Mas verifica, filho, vocês vão observar, os irmãos que estão mais conosco, que vocês sabem, não precisa perguntar a Bernardo. Porque Deus já vai mostrando vocês, e quando você fala, eu disse, é assim mesmo. O mesmo Espírito que fala comigo, fala com você. Não tem dúvida. Então você verifica exatamente isso. A pessoa se despertou para uma situação, mas não foi a marcha que fez coisa nenhuma. Foi Jesus que abriu o entendimento da pessoa. Pronto. Segunda, quando a gente passa algum tempo com a palavra e o Espírito mostra algo para a gente, que é essa questão do olho que vê, sim. Surge uma agonia dentro da gente de querer fazer alguma coisa para Deus. Sim. E eu me lembro pelo menos 2 ocasiões na minha vida que isso atrapalhou tudo, porque eu levei 4 anos para ouvir a segunda parte. Claro. Que desperdício de claro, tempo, né? Claro. E aí, 4 anos depois ele me disse, e o céu é cheio. Eu digo, rapaz, isso era 4 anos atrás, eu tinha que ter ouvido isso. É isso aí. E fez eu perder muito tempo. Não tem então, dúvida. O que se faz nessa... Uma coisa que temos todos nós de entendermos, que basicamente Deus só consegue se revelar a humildes obedientes. Eu tenho que abandonar todo o meu próprio entendimento. Quando Deus me fala uma coisa, eu não raciocino nada. Se Deus disse, é assim. Então, imediatamente, eu começo a agradecer a Deus por aquilo. E só. Porque eu não posso fazer aquilo funcionar. É só em Deus. Então, o que eu vejo, pronto. E eu agradeço a Deus. E as pessoas acham, mas o diabo talvez deva ser um pensamento errado. Irmão, muda essa ideia. O diabo não tem poder nenhum contra você. Nenhum. Você, quando você começa a pensar, foi o diabo que me deu essa ideia, você abriu e aí ele entra, porque você o convidou. Mas ele não tem força nenhuma. Jesus disse que já venci o mundo. Sim, meu. Irmão Bernardo, o senhor é acostumado a ensinar bastante a orar em língua. Sim. E eu estava aqui pensando assim, em relação à oração em línguas, e a palavra do Senhor diz que quando nós oramos em línguas, o Espírito ele ora, sim. Mas o nosso entendimento, ele fica sem fruto. Sim. E eu queria saber o seguinte, se por exemplo eu estiver orando em línguas, mas com o meu pensamento num futebol, sim, ou até mesmo em atividade, em qualquer outra atividade... Pode! O meu espírito, ele tem a mesma eficácia de que se eu estivesse pensando na palavra ou não? Como é que é o esquema? Deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. Como? Só um instantinho, irmão. Você sabe por que eles estão rindo? Eu não sei. Mas eu sei. Peraí, eu vou te dizer. Porque você teve coragem de fazer a pergunta que todo mundo queria fazer, mas não sabia. Tá bom? Eu gosto de homens corajosos. Esse meio sem termos eu não gosto, não. Eu tenho que ser muito corajoso desse jeito. Agora eu explico você. Ô, irmão. Sim, eu gostaria de saber também aqui, porque no versículo abaixo diz que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Sim.
cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Sim. Ou seja, é isso que eu queria saber. Por exemplo, se eu estiver orando no Espírito e pensando no futebol, e se eu estiver orando no Espírito e meditando na palavra, no meu entendimento, é a mesma coisa ou é melhor eu estar nos dois ali, no entendimento e no Espírito? Não, tá bom. Agora, você já estudou bastante o pensamento deles todos aí. Ótimo. Agora deixa eu ver se eu explico rapidinho antes que o irmão faça a pergunta. Senta ali, filho. Não fica em pé se sacrificando. Para quê? Verifica uma coisa. Oração em línguas é a expressão de Deus em seu Espírito. Como eu falei ontem, quando você ora em línguas, o Espírito Santo examina o seu coração. Romanos capítulo 8. Vou abrir um parêntese aqui. Romanos 8, 28. A maioria de vocês sabem de cor. Só que não sabem como viver lá. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que primeiro você não sabe quais são os propósitos e você não sabe como saber que está tudo funcionando para o bem. E a razão disto é que você não lê antes. 26, 27, antes do verso 28. E depois o verso 29 vai assim. 26, o versículo 26 diz assim: o Espírito Santo assiste a nossa fraqueza. Que fraqueza? Que nós não sabemos orar como convém. Mas o próprio, o mesmo Espírito, examina os nossos corações. E segundo ele observar, ele intercede ao Pai em nosso favor. E quando ele faz isso, nós vamos descobrir e ter entendimento de que todas as coisas estão cooperando conjuntamente para o nosso bem, porque Ele que nos chamou, este verso 29, Ele que nos chamou antes da fundação do mundo, nos predestinou, ou Ele fez tudo possível para que sejamos conforme a imagem de seu Filho, ou seja, viver como Jesus aqui na terra. Este é o propósito de Deus para todos vocês. E vocês foram ensinados, talvez, que o propósito de Deus é que você seja pastor, evangelista, ou nada, ou não sei o que mais. Mas o propósito de Deus é transformar você para ser igual a Jesus, porque o propósito de Deus, ao fazer o homem, lá no início foi: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, em nossa semelhança. E quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele deu as condições para Deus e o Espírito Santo fazer exatamente isso em você. Muito bem. Então observe, meu irmão que fez a pergunta, quando você ora em línguas, o Espírito Santo está operando no seu espírito, não na sua cabeça. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz que quando nós oramos ou falamos em línguas, a nossa mente fica infrutífera, não produz coisa nenhuma. Porque o Espírito Santo, a oração em línguas, não é produzido aqui. Por isso você pode pensar em qualquer coisa. Inclusive futebol, se quiser. Não tem nada a ver. Só que eu garanto a vocês, se você fortalecer o seu espírito, você vai pensar muito menos em futebol. Não que futebol está errado. Olha, domingo aqui tinha Cruzeiro e tinha Atlético. Eu assisti de 4 horas até as 8 ali no hotel.
Eu vi os 2 times daqui no futebol. Oh, irmão, que pecado. Bom que a minha avó não estava aqui, porque se eu chutar bola no domingo, meu pai, foi o fim do mundo. Bom, deixa eu explicar a você. Eu sei que vocês acham eu muito estranho, mas você não viu nada ainda. Se continuar aqui, você vai ver. O que eu quero te ver, que a operação em Deus com você, Ele não está te pondo dentro de um esquema fechado, que você tem que fazer assim. Você não tem que fazer nada. Só andar em Jesus, só isso. Só louvar e agradecer a Jesus, porque é Ele que está conduzindo você para a glória. O resto, agora você só consegue fazer isto se você fortalecer o seu espírito. E o Judas, aquele pequeno livro, perto de Apocalipse, verso 20 e 21, ele diz assim: vós, amados, orando no Espírito Santo, edifica-vos sobre vossa fé santíssima e guardai-vos no amor de Deus. Então, observa, meu irmão, oração em línguas não é produzido aqui. Agora você disse que Paulo disse, como ele disse, que eu vou falar o que eu entendo, eu vou cantar com entendimento, eu vou cantar sem entendimento. Muito bem. Aquele que ora em línguas, ele realmente vai ter o entendimento de Deus. E ele vai cantar louvores e agradecimento a Deus. Sozinho. Não tem que ter um coro para fazer. Irmão, vamos louvar a Deus. Aí, se você depende disso, você vai ficar com muita dificuldade. Louve a Deus em qualquer canto. Agradece a Ele. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta exatamente, não. Porém, se não, me ataca depois. Quando eu sair daqui, eu vou ajudar. Fala, irmão. Bom, Bernardo, não é uma pergunta, é uma dúvida minha. Sim. Eu tinha uma dor nas costas, certo? E há algum tempo, e eu sempre pedindo para sarar essa dor nas costas e não sarava. Terça-feira, o irmão David Roberts estava fazendo oração aqui, eu estava sentado lá e não levantei para vir aqui na frente. E eu fui sarado dessa dor nas costas, certo? E o senhor falou que o Filho de Deus ficar com essa dor e continuar com essa dor, tem que ter vergonha, certo? Eu me senti envergonhado. Que bom! Eu me senti envergonhado. Porque eu tinha aquela dor, eu pedia e não sarava. E eu sentado lá, eu fui sarado. Não importa, não. Certo? Querido irmão. Então, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Eu não deveria dizer que você deve ter vergonha. Se for assim, não, só Santinho. Se eu te disse isso, eu te peço me perdoar. Eu te amo, não quero te envergonhar. Quando eu falo da vergonha, eu estou dizendo que a provisão de Deus é para você viver sem enfermidade. Se você ainda não entrou nesta provisão, comece a louvar e agradecer a Deus e viva nessa provisão. Entendeu? Então, porque Deus já fez tudo para você. Mas que essa era uma dúvida minha, né? Não precisa ter dúvida. Como a fé aumentou, David Roberts me curou. Deixa eu falar com você, filho. Em dezembro, filho, passado, nós tivemos o palco ali, perto daquele quadro. Eu tinha chegado da Inglaterra, eu fui visitar minha família, minha irmã. Eu estava muito ruim, eu não podia nem andar. Foi tão difícil que as irmãs tinham que me ajudar para chegar lá no Tauá. Eu estava muito ruim. E a dor era tremenda, então eu entendo o que é dor. Mas eu me senti como se estivesse envergonhando a Deus. Eu, filho de Deus, para ajudar os irmãos. Que exemplo que eu estou dando? E tem um irmão ali, que ele foi andar comigo um pouquinho ali. Aí andamos um pouquinho e ele disse assim, parou ali no pátio e disse: irmão,
vai ficar? Eu disse, vai ficar. Ele me olhou, eu acho que ele pensou. Eu disse, irmão, sabe que eu descobri? Que apesar de qualquer ataque que Satanás faz, eu não tenho incredulidade aqui dentro. E se eu não tiver incredulidade, esse negócio tem que sumir. Ficou uma semana depois do evento, eu estava totalmente bem. Tá bom? Agora então, quando você tem alguma enfermidade, alguma dor, algum problema, não olhe o problema. Comece a agradecer a Deus que você é livre e você vai ficar livre. Isso, obrigado. Tá bom? O senhor quer ver o antes e depois? Hein? O senhor quer ver a dor antes e depois? Como que era? Se eu quero saber? Saber como que era? Como era? Sim. Sim, tá certo, agora estou entendendo. Amém? Isso aí. Deus abençoe, filho. Irmão Bernardo, eu tenho uma dúvida sobre o que eu li na Bíblia, que em Romanos também, eu acho, não sei, que está falando que melhor a gente orar em línguas é profetizar, porque o orar em línguas nós edificamos a nós mesmos e profetizar nós edificamos a igreja. E eu queria saber como é esse processo do profetizar, que eu não sei, qualquer um pode fazer ou tem que ser uma vontade do Espírito, como que é? Deixa eu ver se eu explico. Primeiro, deixa eu mostrar o problema de oração em línguas. Há 4 diferentes manifestações de línguas. Essas línguas que nós estamos falando para você orar sozinho em casa, são línguas para edificação pessoal. É você sozinho, sem ninguém, e você não sabe nem o que está falando. Isto edifica o vosso espírito, edifica a sua fé. Só rapidamente para vocês saberem quais são os outros 3, que eu sei que depois vocês vão me pegar. E os outros 3, irmão? Você não falou. Então eu vou falar. Edificação pessoal é essa que você deve fazer todos os dias ou tanto quanto quiser. A outra manifestação de línguas são línguas para edificação coletiva do grupo ou da igreja, que obrigatoriamente tem que ser interpretado em bom português. O que Dave faz às vezes, ele fala em línguas e fala o que é em português, tá bom? Ele fala em inglês e eu faço para vocês. A terceira manifestação de línguas é línguas para intercessão. A maioria de vocês chamam oração de intercessão. Vocês dizem que eu vou interceder para alguém, negativo. Você vai orar para alguém. Intercessão no Espírito é uma manifestação do Espírito Santo que, sem você assim determinar nada, Deus começa a pôr uma necessidade dentro de você orar, agradecer a Deus ou interceder para alguém. Esse é o terceiro tipo. E o quarto tipo é línguas para convencer o incrédulo. Este tipo de manifestação de línguas suponhamos que tivesse um estrangeiro ali que não sabia nada de português e não tinha intérprete. Eu falo em português e ele escuta em chinês. Entende a mesma coisa. Agora, entrar na profecia. Muito bem. Paulo diz que profecia é diferente de línguas, a não ser que a língua seja interpretada. Porque profecia é para edificação e consolo. A maioria das profecias que eu ouço não são do Espírito, são ameaças contra o povo de Deus. Isso não é profecia, isso é uma vergonha. Mais uma vez, é vergonha. Está bem, Fia? Obrigado. Fala, meu Dr. Drauzio.
Irmão Bernardo. Oi, meu irmão. Boa noite. Se tivesse uma voz dessa, eu gravaria tudo, poxa, é uma voz muito bonita. Irmão Bernardo. Tá lá, filho. Bom, antes, eu queria dar um testemunho que, acho que numa outra vez que o irmão David Robertson esteve aqui, eu tentei mortificar a minha carne no futebol, no tênis, na piscina. Eu estava tudo quebrado, e o auditório era virado assim, e eu estava entrando tudo torto, assim, de muito exercício físico que eu tinha feito. A ministração estava sendo feita desse lado aqui, o irmão Dave falou assim, você que está entrando aqui agora, e o irmão traduziu, está com muita dor no corpo, Deus vai tirar a sua dor agora. Aí eu senti uma temperatura muito quente, e de repente eu comecei a andar normal. Aí ele pediu para alguém dar o testemunho, eu não falei nada, mas eu conversei com uma irmã depois, ela disse que eu deveria ter falado. E aqui, nas ministrações que o irmão Dave está fazendo, eu percebo que essa temperatura está curando as pessoas. É isso aí. Mas a pergunta que eu gostaria de falar para o senhor é qual é a importância, se há alguma importância, da oração natural? Sim, há uma diferença. Eu tenho um livro sobre isto, oração em português e oração em línguas. Aí eu não sei que é o nome desse livro, mas pergunta a Lady, porque a Lady sabe de tudo. Tá bom, obrigado. A diferença é a seguinte. Quando você ora em português, é você que determina o assunto. Geralmente eu vejo que oração em português é você orando para outra pessoa, enquanto oração para sua edificação só beneficia você. Tá bom? Mas não é errado orar em português, não. Mas oração em português é para o benefício de outro. Mesmo que seja presente ou distante, não tem importância. Porque Deus vai abençoar aquela pessoa conforme a oração do seu coração, tá bom? De nada, filho. Vamos lá mais uma vez, então vamos continuar. Obrigado. A presença de Deus na prática. Quando Jesus nasceu, a profecia foi disso. Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Eu gostaria que você meditasse muito nisso. Eu acho que são só os portugueses que gostam da palavra Manuel, porque quase todo mundo lá é José Manuel alguma coisa. Porque Emmanuel tem um significado muito importante. Deus estava dizendo, a partir deste instante, eu estou com vocês na terra. Antes ele foi um Deus distante, o Jeová. Mas agora, quando Jesus nasceu, ele veio para habitar conosco. Ele será, e ele é chamado, Deus com você em todo momento e situação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Se eu não faço mais nada nesse evento, mas se eu conseguir você entender e ir embora, agradecendo a Deus porque Jesus já fez tudo para você, e não há nada que você pode fazer, eu estou satisfeito. Porque quem quer reconciliar você com o Pai, Jesus veio para isto. Você lembra disso? Santíssima Trindade. Deus disse a Jeremias, com amor eterno, eu te amei. É Deus reconciliando você com Ele.
Isto é toda a operação do Espírito Santo em sua vida, procurando harmonizar a tua vida com a vida em Deus. Jesus, a palavra criadora em pessoa, é a manifestação contínua da onipresença de Deus no habitante do reino. Tudo provém de Deus, tudo. Quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Observe bem o que vai acontecer. Deus colocou você nele mesmo. E fez tudo para isso. Para você viver a vida eterna em Deus. Vida oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Observe essas figuras. Você tem visto elas ao longo dos slides? Você já viu o Espírito Santo se estendendo para escrever a palavra no seu coração? Você viu Deus reconciliando você com Ele mesmo em Jesus Cristo? Você viu Deus entrando no seu coração para cear com você e dar você liberdade em Cristo. E você viu você como o nenê que é transformado de glória em glória pela palavra de Deus. Todas essas condições se realizam em nosso espírito, demonstrando a onipresença de Deus na nova natureza recebida. Agora, uma pergunta. Você se vê através do olho natural, como pessoa vencida e presa nas circunstâncias? Assim? É assim que você se vê? Cada um vê e vive como quer. Ou você se vê segundo a onipresença de Deus estabelecida pela palavra da verdade? Assim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu quero vocês viverem todos os momentos da sua vida livre de todas as circunstâncias. Jesus arrebentou tudo para você viver e andar em comunhão com Ele. O justo viverá por fé. Quanto mais fé você tiver, quanto mais viverá. Você, outra vez, você se vê através do olho natural, vencido, preso nas circunstâncias. Não vou falar nada.
Jesus nos ensina, e é verdade que sem Ele nada podemos fazer. Exato. No livro de Josué, capítulo 1, 7, está dizendo: tão somente esforça-te. Ser corajoso. E ser muito corajoso. Exato. Não é pelo nosso esforço. Certa vez meu irmão me exortou, dizendo que pelo meu braço forte eu quero conseguir as coisas. E eu, com uma típica educação que eu costumo ter, respondi que eu não deixo, a Deus dará. Falei assim para ele: não deixo, a Deus dará mesmo. Eu gostaria de um certo esclarecimento a respeito desse tão somente esforça-te. Se nada depende da gente, nada. Que esforço é esse que a Bíblia... É claro, claro. Obrigado, meu irmão. Inclusive em Hebreus, diz-se: esforça-te para entrar no descanso. Como é que me esforço para deitar, poxa? A palavra esforçar, nesse sentido, é perseverar, não admite alternativa. O que o irmão Antônio acabou de dizer. Não admite alternativa, mantém firme a tua fé. Esforçar é perseverar, continuar dizendo não. O que Deus diz é. A condição da vida de Bernardo é o que Deus diz. Não é o que Bernardo ouve, não é o que Bernardo vê, ou que não é o que Bernardo sente, é o que Deus diz. Essa é a minha condição de vida. Esse é dezembro. Eu agradeço a cada um de vocês pela paciência. Eu sei que isso que eu tenho feito pode parecer uma brincadeira. Se não tem sido benefício para ninguém, tem sido ótimo para mim, porque eu aprendi muita coisa. O que eu quero com essa série de trabalhos é ajudar você a realmente entender a simplicidade da vida que você pode ter em Deus todo dia. E desde já, eu quero agradecer a Deus por todos vocês. Em pé, por favor. Pai, Tu sabes que eu agradeço de todo o coração por cada pessoa aqui. Pai, eles procuram me mostrar tanto amor, mas eu sei que é porque Tu amas a cada um, porque Tu fizeste cada pessoa aqui para receber o Teu amor e passar este amor para os demais. Assim, Pai, agradecemos estes dias e horas juntos. E eu, pessoalmente, agradeço a Ti pelo privilégio de estar com estes irmãos, porque este momento nunca vai voltar, nunca mais. É um momento eterno para cada um de nós, em que nós decidimos, a partir de agora, Pai, eu vou abrir minha vida e coração para Ti. E desde já, eu Te agradeço, Pai, por Tua graça e amor. Em o nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Viviane.
Eu sou gerente de eventos do Tauá e estou aqui para agradecer a vocês por tanto carinho, né? Há vários anos, né, o Ministério já está com a gente fazendo todos os encontros e hoje eu estou aqui, né, com parte dos funcionários do Tauá e representando todos os demais para deixar uma mensagem para vocês, tá? Que é o seguinte: há pessoas que passam pelas nossas vidas e não deixam marcas, outras passam e nos marcam por toda a vida. E a essas pessoas nós chamamos de amigos. Por isso, nós viemos aqui hoje cantar para vocês.